Fala galera, Eduardo na área, trazendo mais um vídeo para o canal Vozes da Ilha 87. Mais um vídeo de pré-jogo, gente, pré-jogo entre Sport e ABC. Jogo válido pela segunda fase da Copa do Nordeste. É um jogo que vale distância de pontos. Acredito que vale bem para o Sport, dados os resultados que vem acontecendo na rodada, né? Ontem o Ceará perdeu de 3-1 para a equipe do Retrô fora de casa e soma apenas um ponto no campeonato até agora, tendo empatado com o próprio ABC jogando dentro de casa. E vamos ver como é que vai ser, né, galera? Mas a realidade é que o Sport hoje tem um jogo que eu acredito que não será um jogo fácil. É um jogo lá em Natal, no Frasqueirão. Tava na dúvida entre Frasqueirão e Arena das Dunas, vai ser no Frasqueirão. A torcida do Sport vai marcar a presença. Eu fiquei sabendo que já tinha várias caravanas lotadas, né? E várias caravanas a destino de Natal, ainda hoje, fora a Trip do Leão, né? Enfim, vamos aguardar e vamos ver como é que vai ser essa questão da presença. Mas esse jogo vai estar acontecendo no Frasqueirão, tá, gente? A partida acontecerá às 17 horas e terá transmissão do Sportnet. Para quem não conhece, Sportnet é um streaming do YouTube, tá? Que você tem no YouTube. Então, pesquisem lá Sportnet e vocês vão ter como assistir no YouTube. Se você tem TV a cabo, provavelmente tem na sua TV a cabo aí Sportnet também, tá? E é basicamente isso. Agora vamos estar falando, galera, das prováveis escalações, tá? A começar pela do técnico Wagninho Dias do ABC, a gente vem com a provável escalação do Matheus Alves, Lucas Marques, Fabão, Lucas Souza, Jefferson, Vinícius, Edson, Joseph, Henderson e Luiz Fernando, Igor Bahia e o Alisson. Destaque para o Alisson, que vem sendo de fato destaque e goleador, né, dessa equipe do ABC. É aquele Alisson mesmo, o conhecido que a gente já sabe que está há um tempo no ABC, já tá com aquela idade um pouco mais avançada. E sinceramente, velho, é a cara do esporte tomar gol de Alisson, né? Mas enfim, espero que não. Os desfalques é Darlan, que está lesionado por parte do ABC. Tá, e aí a provável escalação do técnico interino do Sport, Márcio Goiano. O Sport ainda não contratou o seu técnico aí de forma oficial. A gente tem algumas situações, né? A primeira é que o Sport ele segue sem o volante Zé Lucas, tá? Porque o Zé Lucas está convocado para a seleção sub-20, inclusive jogou ontem contra o Paraguai, jogou pelas 19 horas, jogou bem, jogou os 90 minutos, desarmou, sofreu falta, enfim, jogou bola. Zé Lucas foi bem na seleção sub-20 ontem e não, o Sport não conta com ele para essa partida, tá? Também conta com alguns retornos, tá, galera? O Augusto Pucci, que saiu machucado na partida contra a Jacuipense, mas não deve ser um fator de preocupação e deve jogar hoje, tá? Agora, em questão do Benevenuto e do Barleta, são dúvidas, né? O Benevenuto, de fato, tem uma tendência de não voltar e o Barleta ainda é dúvida, mas eu acredito que também não deve voltar para essa partida, deve ser poupado. A gente tem um retorno também do Yuri Castilho, tá, gente? Que na última partida não apareceu entre os relacionados e surpreendeu todo mundo. E a gente ficou sabendo que basicamente ele foi poupado da última partida, né? Tava tendo uma sequência de jogos muito grande, então ele foi poupado para controle de carga. Então, deve estar tendo seu retorno hoje após essa semaninha de descansos e treinos. Então, a provável escalação do esporte conta com Thiago Couto no gol, Zé Marcos e Marcelo Aju na zaga, que deve voltar também o Aju, né? Augusto Pucci, Filipinho nas laterais. Zé Gabriel, Biel, Iago Felipe e Carlos de Pena fechando esses quatro meio-campistas. Yuri Castilho e Zé Roberto fechando o ataque. Galera, para mim, hoje, essa escalação é a escalação mais próxima do ideal, tá? E por que eu digo que é a escalação mais próxima? Tem alguns adendos que eu queria fazer aqui. Talvez o Zé Marcos ele não seja o titular ali, talvez seja de fato o Benevenuto. Só que eu também não consigo cravar isso em relação ao Zé Marcos, porque o Zé Marcos ele tem uma característica muito parecida com a do Benevenuto, de ser um zagueiro mais bruto com a bola no pé, porém, e ser mais destrutivo ali, comete suas faltas quando tem que cometer, porém ele tem um plus em relação ao Benevenuto, que ele é um zagueiro mais rápido, né? E aí ao lado de Marcelo Aju, para você ter uma questão de linhas ali mais bem ajustadas, isso pode ser um fator determinante, né? Então vamos ver como é que vai ser da avaliação do treinador que chegar por aí. Mas talvez haja essa disputa, mas hoje para mim é Benevenuto, tá? Zé Gabriel, Biel e Iago Felipe Carlos de Pena, pra mim é o meio campo que tem que funcionar, tem que ser o meio campo do esporte, tá? Assim, tirando o Zé Gabriel, porque eu prefiro ainda o Zé Lucas na do Zé Gabriel,
Mesmo que atue de primeiro volante, o Zé Lucas, ele, se ele for bem colocado para treinar ali, para jogar de primeiro volante, ele consegue desempenhar bem. Já mostrou isso nos seus compromissos pela seleção brasileira, tanto sub-17 quanto sub-20, que eu assisti aos jogos, fazendo saída de três, conseguindo arrumar lançamentos, fazendo uma boa proteção ali da cabeça de área. Então, acho que pra mim, o Zé Lucas ele tem bem mais capacidades, tecnicamente falando, do que o Zé Gabriel, que é muito limitado tecnicamente, eu já falei isso várias vezes. Fora que é uma bomba relógio, né? A qualquer momento pode cometer uma falha, prejudicar o time e perder um jogo, né? Enfim, e assim foi contra o Náutico na final. Enfim, pra mim, a única mudança do meio campo hoje é essa. Mas o meio campo ideal é esse, cara. É Zé Lucas, Biel, Iago Felipe, Carlos de Pena. Na ausência de Zé Lucas, é Zé Gabriel, que é o que a gente tem de imediato, né? O Pedro Martins também deve voltar, tá? Entre os relacionados. Ele postou a arte da partida, eu esqueci de comentar isso. Ele não vinha sendo relacionado nos últimos jogos, mas deve voltar pra relação, tá? Enfim, no ataque, Zé Roberto e Yuri Castilho, pra mim, cara, é quase isso, o ideal, assim. Não tem muito por onde correr. Tem gente que fala que prefere ali o Yuri Castilho para jogar como uma espécie de falso 9 e o Barleta, por exemplo, no lugar do Zé Roberto. Assim, particularmente eu ainda não tenho uma definição em relação a isso, porque eu sei que Zé Roberto ele não vem jogando bem. Mas o que eu sinto de Zé Roberto é que falta para ele um pouco mais de sorte. E quando eu falo um pouco mais de sorte, é de repente você arrumar um golzinho cagado ali para desencantar. Tá? E quando eu falo um golzinho cagado, eu falo de golzinho ali na bola rolando mesmo, etc. Pro cara ganhar confiança, entendeu? Poder seguir uma reta ali de melhoria durante a temporada, porque até agora, gente, assim, eu gosto do atacante Zé Roberto, porque pra mim, na Série B, poucos têm as mesmas capacidades técnicas que ele, que é pegar qualquer bola que vier, matar no peito, botar no chão e sair jogando. Cara, isso é pra pouquíssimos centroavantes na Série B. Pouquíssimos. Eu só lembro de dois, outros dois, né, no caso que tem essa capacidade na Série B, que é o Anselmo Ramon e o Mikael. Os caras, quando fazem aqui a parede, velho, ou você tem que fazer a falta, ou acabou. Ou o cara vai dominar, botar no peito e sair jogando. Assim, pelo menos dos recortes que eu já assisti, né? O restante dos centroavantes na Série B eu não vejo com essa mesma capacidade. Entendeu? Então, eu enxergo em Zé Roberto que ele pode ser útil, não só por isso, mas pelo que ele já apresentou no próprio esporte mesmo. Capacidade de cabeceio dele é interessante. A capacidade de posicionamento dele é interessante. Agora é aquela, né, galera? A bola tem que chegar. Para um centroavante fazer gol, a bola tem que chegar. Tem que estar bem posicionado ali. Ele não pode desperdiçar as oportunidades que ele desperdiça, né? Porque Zé Roberto, a bola chegou em alguns momentos para ele sim. Às vezes não tão clara, mas em chances que ele poderia ter feito gol, ele não fez. Então cabe a ele também fazer esse golzinho para desencantar e tirar essa zica de gols, né? Que ele hoje vive. E eu acho que tá faltando isso pro Zé Roberto desencantar no esporte e voltar a agradar o torcedor do esporte, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, talvez a escalação, a provável escalação minha, né? Mas ideal, inclua o Zé Roberto de titular com o Yuri Castilho. Até porque o Zé Roberto ele potencializa o jogo do Yuri Castilho, tá? Ele já fez isso no Mirassol, acho que foi em 2023 ou foi 2024. Certo? Acho que foi 2023, na verdade, né? Em 2023. E o Yuri Castilho, galera, ele é um jogador que ataca muito espaço, ele é um jogador que não tem tanta capacidade de pivô ali pra você estar jogando como um 9 e tal, um domínio orientado dele que ele tem dificuldade. Então, assim, pra mim é o encaixe perfeito ser Roberto Castilho, tá? Só que tem que haver um treinador pra fazer esse negócio funcionar de verdade. Já mostrou que funciona, mas precisa de um treinador pra fazer mostrar que funciona de verdade. Veremos se o Márcio Goiano será capaz de fazer isso, pelo menos por momento, tá? É um cara experiente, é um cara que conhece o esporte, é um cara que conhece o futebol pernambucano, né? Já foi treinador do Náutico ali em 2018, 2019, onde fez uma boa campanha na Série C, caindo ali pro Bragantino, né? Em um jogo que muitos falam ter sido roubado. Enfim, foi bem no Pernambucano, finalista contra o Sport, ganhou dentro da Ilha do Retiro, apesar de perder nos aflitos, e poderia ter até levado o título do Pernambucano naquele ano. Então é um treinador que tem experiência, tem uma raiz ofensiva, é um treinador interessante, tá? E principalmente para você ter como interino. Mas essas são as prováveis escalações. Isso é o que eu acho de fato, assim, do que é ideal para o esporte ou não. Eu acho que é mais ou menos isso. A arbitragem dessa partida contará com o Emerson Ricardo de Almeida Andrade, lá da Bahia. E é basicamente isso, tá, galera? Assim, nessa partida a gente
A gente tem basicamente essas informações. Eu espero um jogo equilibrado, não espero um jogo fácil. Frasqueirão, jogar lá nunca é fácil. E eu acho que é mais ou menos isso, galera. Agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Pedir aquele gostei, pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e siga nossas redes sociais do Vozes da L87. Temos Instagram, TikTok e Twitter. Sigam lá, tá tudo na descrição. Beleza? Aquele forte abraço. Fui.